Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje vamos falar do anonimato em risco, a luta das criptomoedas contra restrições regulatórias. E comigo tenho ele, o incansável Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos para mais uma temática importante. Vamos tentar destravar algumas coisas na cabeça das pessoas que nos ouvem e vamos abordar esse assunto aí. Esse é um assunto que tem surgido, né? Começou-se a falar aos pouquinhos, está indo basicamente como tudo no estado, né, cara? Aos pouquinhos, quando de repente você olha para o lado e percebe que já não tem mais liberdade nenhuma, né? Aquele slogan do Slowly then Suddenly, né? Que é devagar, então de repente, né? Esse mesmo. É, tá valendo para o Estado, sabe? E pro tanto de intervenção que eles estão fazendo. Eu acho que o pessoal nos governos aí, a nova ordem mundial, eles adotaram esse mesmo slogan, sabe? E eles falaram, não, vou fazer a mesma coisa com eles. Vou devagarzinho, e quando eles verem, pronto, ninguém mais tem liberdade, sabe? Eu acho que esse que é o rumo que eles estão tomando. Tem uma coisa interessante, né? Assim, lembrando, né? Quando eu cheguei em 2017, eu conheci o Bitcoin e fui comprar por indicação de um amigo. Ele me mostrou, mandou um site da Exchange, né, tal, eu olhei, aí fui fazer o cadastro, falei, pô, tem que mandar foto e tal. Não, só manda, isso aí é uma burocracia, todas fazem isso. Mandei tudo, né, não tinha Pix na época, então fazia o TED ou o DOC e tal para uma das contas, aí caía no dia seguinte, ou às vezes, né, tinha alguns bancos que recebiam isso, então você já podia escolher, às vezes, o seu banco mesmo, né? O mesmo banco que você tinha conta, e aí a coisa já ia na hora, né? Já era mais rápido, caía alguns minutos. Então, você tinha uma certa, né? Assim, não, nem sequer falava de questões regulatórias tão sérias. Você comprava, né? E aí tinha as opções de sacar para suas carteiras, né? Ou ficar na corretora e fazer trading, mesmo com os riscos, né? Já havia alguma coisa desse risco de corretoras falirem, já tinha toda essa conversa, mas você não tinha. Ninguém estava falando disso, né? De regular transações, nem nada disso. Eu acho que isso é desse último bull market para cá, né? Que se fala mais disso e Cara, vem tendo feito isso, né? De censurar, de rastrear, de quebrar sigilo, essas coisas todas, né? eu acho que, assim, isso vem piorando, né? Realmente, porque por mais que antes a gente tinha o uso, né, de criptos no geral para qualquer atividade que você imaginar, você, eu acho que assim, as agências reguladoras não entenderam ou pelo menos eles não acreditavam tanto que tipo assim, cara, isso aqui realmente é revolucionário e o pessoal vai entrar nesse negócio. Como a adoção ela só tem aumentado, só está crescendo e está entrando dinheiro e o povo está usando. E assim, as pessoas estão acordando para o fato de que o dinheiro fiduciário não é dinheiro de verdade. Aí eu acho que, tipo assim, o pessoal falou assim: olha, eu acho que a gente tem que começar a botar umas leizinhas aqui, porque tá vazando dinheiro, entendeu? Aí eu acho que por isso que isso está apertando agora. E a tendência é continuar apertando, né? Obviamente, porque eu acho que as pessoas no meio dos governos, elas sabem que elas não conseguem controlar aquilo. Elas já sabem que elas não vão conseguir controlar, por exemplo, emissão de Bitcoin, que é transações, etc. Então, eles vão colocando restrições aonde eles ainda conseguem, entendeu? Isso vai piorar, claro. O hall dos Fiat vão se intensificar nessa disputa pelo monopólio do dinheiro naquela região, né? Então,
vão tentar ao máximo dificultar essa saída, né? Seja pelo mercado tradicional de envio de dinheiro via, né, no Brasil, no caso IOF, né, de transações financeiras, seja pelas criptomoedas, né? Então, a saída por isso vai ficando cada vez mais difícil, não por causa dos fundamentos das criptos, mas sim porque os fundamentos do dinheiro fiat estão mudando, né? Principalmente com a questão Pix, CBDC, onde você já tem o controle direto do Banco Central de onde esse dinheiro veio, aonde ele está, né? E assim, já não é um futuro distópico ou qualquer fuga da realidade a gente pensar que daqui a um tempo você vai ter dinheiro de uso específico, com validade, com tudo, né? Cara, isso é certeza. A gente tá vendo, assim, eu acho que as coisas estão acontecendo muito rápido agora, né? E é um conluio de coisas, são várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente está migrando para esse estado de. Não sei se é hipervigilância, né? Porque hipervigilância seria da nossa parte, mas seria uma. Ou hipervigilância por parte do Estado, né? Contra a gente, sei lá. A gente está migrando para isso, né? Porque os estados eles querem manter o controle e você se colocar. Eu sempre digo isso para mim, você se colocar na posição aonde você pode, a sua vida pode mudar por conta de decisões de terceiros é muito ruim, sabe? Então você tem que avaliar, pelo menos na seara financeira, na seara monetária, né? Que assim, porra, atinge todo mundo, visto que todo mundo trabalha, né? Entrega tempo de vida por dinheiro. Se você coloca o seu dinheiro na posição que alguém tomando alguma decisão pode mudar o que, que o seu dinheiro é, ou como você pode gastar, o quanto você pode gastar, ou com o que você pode gastar, cara, você está colocando o seu destino na mão de terceiros. Então, assim, é, sabe, não tem como você se manter nessa posição. E todos os estados, todas as leis, elas estão vindo, né, com esse controle. E eu não estou falando só de Brasil aqui, tá? É mundo afora. A gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de União Europeia. Aí na União Europeia está tendo até aquele MiCA, que também é essas ideias mirabolantes aí, Klaus Schwab da vida. Então, assim, cara, a gente tem que ficar um pouco atento a essas coisas, da minha perspectiva, né? Você tem que começar a achar esses meios de não se colocar, por mais que seja parcialmente, né, na mão de terceiros, entendeu? Sim, eu acho que a gente já falou em episódios anteriores, o maior incentivador da adoção em massa não é a gente falando assim, olha, pague em Bitcoin, né? Gaste seus Bitcoins no comércio. É o Estado impondo tanto controle que o indivíduo vai falar assim, não, eu prefiro transacionar, as pessoas vão preferir aceitar, os outros vão preferir pagar, e eles não aguentam mais controle. Então, eu creio que é aquilo, né? Da mesma maneira que o Estado é o maior formador de libertários, ele também é o maior formador de adoção em massa de criptoativos, especialmente do Bitcoin nesse sentido de uso como dinheiro, né? Sim, pessoas diferentes têm limiares diferentes para tudo, a aversão para risco, a dor física, o que você quiser imaginar, né? E eu acho que para o dinheiro vai ser a mesma coisa. Pessoas diferentes, elas estarão dispostas a sofrer, entre aspas, né? Diferentes níveis de legislação ou de subjugação a esse Estado antes de começar a buscar alternativas. Então, assim, você nunca vai ter essa coisa onde todo mundo vai entrar de uma vez só em Bitcoin, por exemplo. As pessoas elas vão entrando de acordo com o limiar delas. Então, algumas pessoas já entraram porque elas acham absurdo você pagar 10% que seja de imposto. Agora, tem pessoas que, assim, elas estão aceitando pagar 27,5%, no caso aqui do Brasil, de imposto de renda de pessoa física,
mais um imposto escondido, que faz com que você pague em média 50% da sua renda em imposto, no fim das contas, mas elas vão aguentar até 60%, 70% talvez. E aí depois disso elas vão migrar, entendeu? Então, assim, isso virá realmente com o tempo, né? Enfim, mas vou falar. Acho que não só migrar nesse sentido. Há também o que a gente conversou há pouco tempo com o Fernando Pur, há uma questão importante que é não só a tolerância ao imposto, que é um ponto importante, mas a tolerância à oscilação, né? É lógico que essa oscilação ela tende a diminuir ao longo do tempo, né? Sinceramente, a gente pode até conversar disso depois, mas eu não espero uma multiplicação desse bull marketing tão grande neste momento, pensando como foi os anteriores, seja pela diminuição da, da emissão da moeda não ser tão grande em quantidade e em magnitude como foi as outras anteriores, como a gente tem um cenário macro internacional, né, que o dinheiro não está mais a juro zero, né? Então você não tem mais dinheiro barato no mercado. Então essa transferência para o Bitcoin não vai ser tão, não creio que ela seja, eu acho que vai ter all-time high e tudo, mas assim, não acho que vai ser 10 vezes, 15, 20 vezes multiplicado como foi nos anteriores. Mas é Ah, uma, não, sem dúvida. né? E é uma coisa que assim, as pessoas também não vão tolerar. Da mesma forma que elas não toleram alto imposto, elas não toleram alta volatilidade, né? E isso é um ponto importante da gente pensar. Uma coisa é você ter 30 anos, eu tenho 40, a gente olhar e falar, não, cara, eu não vou precisar de dinheiro pelos próximos 20 anos. Outra coisa é uma pessoa com 60 anos. Ela provavelmente vai precisar de um dinheiro que está num fundo de reserva pelos próximos 20 anos, seja para tratar uma doença, seja por querer usar e fazer um projeto de vida para fechar um ciclo de vida, né? Assim, você não vai esperar, vou só gastar isso aqui depois dos 80 anos, né? Você já, algumas pessoas nem chegam lá, então é um pouco difícil explicar isso. Então, querendo ou não, para desespero de uma parte muito mais crítica e idólatra ao Bitcoin ou até outras criptomoedas, a volatilidade é uma coisa que afasta as pessoas, né, de uma adoção maior. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Cara, com certeza. Eu vou fazer um adendo pequeno em relação a isso, mas vou puxar depois para a parte de legislação. É, a volatilidade é sim problemática hoje, e ela não vai cessar que seja para daqui a 5 anos, ela não vai acabar. Mas é por isso que a gente tem, na verdade, assim, eu reforço como solução que as pessoas usem outras criptos para transacionar. Por exemplo, o SDT, qual não tem praticamente variação, é dólar. Ah, mas eu sou shitcoin, o SDT, cara. Eu não sei aonde que você está na escala de shitcoinheiro ou não, mas ao transacionar, né? Por exemplo, você não quer transacionar em Bitcoin porque ele é uma reserva ou porque ele é volátil, tranquilo. Mas quando você transaciona em USDT em detrimento de moeda fiduciária, você é muito mais libertário, você é muito mais agorista do que todo mundo que fala que você é shitcoinheiro se você usar o USDT. Então, assim, você contribui muito mais. Não, mas é assim, não, é a Eu lógica sei, cara. básica. Eu gosto de rir toda vez que você fala Não, dessas coisas. mas, cara, não, é lógica básica. Tipo assim, eu não tô fazendo uma crítica direta, assim. Na verdade, eu nem tô pensando em uma pessoa específica, né, ou duas, agora não. Mas, tipo assim, é muito melhor, né, que a gente faça essa adoção. Se o problema fosse volatilidade, porra, então vamos transacionar com o SDT e parar de usar essa porcaria dessa moeda de real, para você pelo menos começar a diminuir o tanto que você paga de imposto nas coisas, o tanto de dinheiro fiduciário que roda na sua conta, para você pagar menos imposto.
dentre, sei lá, imposto de renda ou imposto de renda de pessoa jurídica, diminuir faturamento de empresa, cacete, sabe? Que é uma Ah, eu, coisa que aconteceu a rodo, está acontecendo a rodo na Argentina, né? O SDT sim, lá não, é preferível, todo lugar tem, aceitamos o SDT é isso que a galera está sobrevivendo. Ninguém quer dormir com peso no bolso, entendeu? não, exatamente, é simples, é fácil. Cara, é uma wallet igual qualquer outra. Você não tem que botar CPF, você não tem que tirar foto com o documento. É válido, assim, é bom. E assim, enfim, né? Esse é o meu take na parte de adoção e volatilidade que seja. E uma coisa que, né, que é um pouco mais a temática que a gente queria abordar hoje, que é a parte de regulamentação, legislação, etc. Independente do que falarem para vocês, nenhuma lei ou regulamentação ou qualquer que seja a porrinha lá que a Receita Federal fizer ou emitir, nenhuma dessas leis vai fazer com que a volatilidade do Bitcoin diminua e nenhuma dessas leis vai fazer com que a adoção real aumente. Adoção real, tá? É só para constar. Importantíssimo falar isso. Como também não, né? Como você pode ter um paralelo disso? Cara, saúde não é para todos, não é um direito de todos. Esse é um belo exemplo, né? E funciona no Brasil, né? A série de coisas funciona aqui em Portugal, muito menos, né? Descobri situações terríveis aqui em Portugal, que depois até te conto em off, sobre saúde, que dá para dizer que em certos pontos chega a ser pior que o Brasil. Mas é, é, é isso, é um burocrata achar que qualquer canetada vai aumentar a adoção ou diminuir a adoção. O que, o que é o problema regulatório atual é que não é só, isso não está respingando só nas grandes empresas, né? Está indo principalmente com os pequenos, né? Assim, a questão de P2P, né? Que você recentemente deixou de ser, porque, enfim, as normativas que saem obscuras, ela saindo obscuras, você perde a referência, né? Você fica querendo atuar de forma correta e não consegue. Então, isso é perigoso, porque, assim, o cara que está lá perto, né, de Brasília, de onde saem as coisas, ele já tem informação, ele já sabe, vou poder operar assim, vou poder não. O cara que está longe não sabe, e aí você fica ah, numa situação cantilionária de informações, né? E quem está mais perto quem está assinando a caneta ali, você tem informação privilegiada, tem uma série de coisas. Por quê? Porque não se cria um mercado que é, teve o Luiz Felipe de Orleans Bragança uma vez falando disso, que queria uma CPI e não sei o que. Ele falou: olha, precisa ver uma coisa no mercado que eu não vejo. Na época ele falou isso com muita sabedoria, que a necessidade, as pessoas querem regulação ou não? Porque não me parece que essa regulação está vindo, emergindo do mercado e falando: olha, Estado, algumas pessoas acreditam que o Estado pode ter alguma função. Olha, Estado, regula isso aqui para mim, porque está uma zona. E aí o Estado vai lá e faz, né, a regulação dele. Não, não é isso que emergiu. A regulação está vindo de cima para baixo porque está fazendo uma concorrência, e uma concorrência que já está começando a incomodar, de concorrência de dinheiro. A mercadoria dinheiro Bitcoin é superior à mercadoria dinheiro real. Então, as pessoas vão preferir ter e poupar em Bitcoin e circular o real nas compras do mercado, no dia a dia, e guardar Bitcoin. E você não poder tributar
a poupança das pessoas é uma das coisas que diminui muito a arrecadação do Estado, principalmente a hora que os mais ricos fazem isso, né? Porque a concentração de poupança na mão dos ricos é algo que o Estado adora botar a mão, precisa colocar a mão, porque senão ele não paga as contas. Ah, cara, é isso e entre outras coisas, assim, é porque realmente, né, a pagar as contas entenda financiar toda essa agenda politicazinha, né? Enfim, de toda forma, a parte que você está falando, né, a respeito de regulamentação, né, tipo assim, será que o povo quer, será que o povo não quer e tal, a gente chegou num ponto de Estado, né, de gestão estatal, aonde você não tem que querer porra nenhuma e o Estado vai e impõe. Ah, mas eu votei no político. Não, para. Você foi à urna e digitou um número. Ponto final. Se isso é válido ou não, eu não sei, eu não consigo verificar porque eu não tenho acesso ao algoritmo por trás de toda essa decisão. Ah, mas eu elegi o deputado. Não, não. Você conhece o quociente eleitoral? Então você tem que avaliar direitinho quem que você elegeu, que é 30% de quem está lá. Então, assim, você não tem. É, A gente já falou sobre isso, e né? fazendo um pequeno à parte disso, né? Tem um episódio legal que a gente fala de democracia, e fazendo só um pequeno à parte, um complemento, né? Que aqui em Portugal ainda consegue ser pior do que o Brasil no sentido dessa representatividade, porque é o seguinte, aqui você vota nos deputados no partido. Então você vota no presidente, pessoa, né? Que é filiado a um partido, e você vota para o equivalente à Câmara de Deputados barra senador, porque aqui não tem Senado, você vota no partido. Então, aí o partido ele junta esses votos pelos distritos, né? E esses distritos vão eleger. Então, assim, sei lá, Distrito do Porto tem 30 cadeiras. Aí você pega os partidos e fala assim, ó, então o Partido Socialista tem 5 cadeiras, Partido Bloco de Esquerda tem 3, Chega tem 2 e a coisa é dividida desta forma. E aí os caras no parlamento que se juntam e elegem o primeiro-ministro. Então, você imagina que a sua vontade está muito diluída, né, na representação dessas vontades. Sim, exatamente. A gente falou disso e, cara, além, né, de primeiramente a lei ser aplicada dessa forma, eu acho que, assim, a democracia plena de tudo, apesar dela estar errada, a gente nem tem acesso a isso, entendeu? Porque a gente escolhe pessoas, bem entre aspas. É só avaliar um pouquinho o processo político que você vai entender que você não tem participação quase nenhuma nas decisões do que está sendo feito, né, a nível é, federal, etc. Enfim, é, retomando, né, a questão lá da legislação, arrochando e etc. A gente tem um seríssimo problema dessa parte de regulamentação, porque os estados eles vão querer regulamentar, eles vão apertar a regulamentação, eles vão nos afetar, né? Igual o Hugo falou, realmente eu parei de fazer o P2P por conta da legislação que está mudando e regras e regras novas de Receita Federal, etc., que você tem que se enquadrar em isso e aquilo, e ficou tão difícil você se enquadrar em tudo que é preferível parar de fazer e deixar de ter lucro do que você se manter fazendo. E, assim, virão novas regulamentações acerca disso, não só para dificultar as pessoas de conseguir fazer um serviço igual eu fazia, mas provavelmente para dificultar com que você consiga comprar e ter acesso a Bitcoin, por exemplo, e outras coisas, e principalmente para que você tenha dificuldade em vender e fazer o Fiat off-ramp, né? Na verdade, eu acho que é off-ramp no caso, que você sai de cripto e chega em real e eles vão colocar cada vez mais barreiras para que isso seja feito, exatamente para te tributar mais, porque você tem que pagar mais impostos, o governo arrecada mais, e para desencorajar
que você tenha, que você compre, que você, tipo assim, tenha contato, né? Desencorajar que você poupe, talvez, dinheiro, né? Em cripto, qualquer que seja que se você gostar. Então, assim, eu acho que existe essa sinalização da regulamentação e, assim, a gente tem que acordar um pouco para até que ponto você está disposto a participar, a fazer o compliance. Porque, assim, vai chegar um momento que o preço do compliance ele vai ser tão grande que ninguém vai querer. E aí, você vai ir aceitando até que ponto? Entendeu? É um questionamento que eu sempre faço, sabe, com as pessoas. Sim, até onde vai, né, cara? Ah, né, assim, tem um pessoal batendo palma para essas coisas né, assim, é porque a gente tem que se ferrar mesmo, tem que, tem que acabar, e não sei o quê. Cara, na medida o tamanho do que a exchange representa no mercado. As pessoas, nesse atual cenário, dependem de exchange, né? E aí é engraçado que a solução, né? Ah, não, isso aí é só depois P2P. Como assim P2P, cara? Você acha que os P2P vão continuar para ser preso? Para, né, por amor à criptomoeda? Não, não é assim que a coisa funciona, né? Essa falta de estabilidade jurídica, normativa para você atuar, obviamente que vai influenciar no preço, né? Assim, eu estava vendo um vídeo do Urich e é interessante a maneira com que ele pensa e acho válido trazer. O preço, por exemplo, do Bitcoin, ele é uma soma de uma série de fatores. Então, tem fatores que fazem, que são positivos para o preço subir, e tem fatores que são positivos para o preço cair, né? Então, são fatores negativos. O preço é uma pressão de venda. O resultado dessas pressões todas é o preço atual que a gente vê na tela. Mas não é uma coisa que vai mudar e o preço vai disparar ao infinito e até a adoção, né? O futuro depende das nossas ações hoje, amanhã e daqui por diante. Então, não é que as nossas ações vão ser, quer dizer, as nossas ações vão ser o fundamental para que essa adoção aumente, mas é importante ver que existem forças depressoras do preço. Então, assim, você ter uma instabilidade jurídica, você ter exchange fechando, você ter uma perseguição à exchange, como fazem com a Binance, né? Isso é uma força depressora de preço de mercado, porque é uma coisa. O livre mercado era você pegar o teu celular, abrir, baixar o aplicativo e usar se assim você quiser, né? Então, você não ter essa opção porque houve uma perseguição regulatória a algum ente, isso é algo que deprime preços, porque dificulta a utilização, né? Por outro lado, a gente tem uma coisa do halving, que é algo que é positivo, né? Tende a ser positivo para o preço subir. Aí, por outro lado, a gente tem a primeira vez que o Bitcoin vai encontrar uma fase de mundo, né, com um cenário americano tão desfavorável, com uma taxa de juros mundial, base de juros tão alta, isso é depressor para o preço, isso faz o preço cair ou não subir tanto. Então, são essas coisas que precisam ser pensadas e esse cerco regulatório de taxinhas e exchanges sendo proibidas. Parece que a Binance foi proibida recentemente na Bélgica aqui.
deixa tudo mais complicado, né? Assim, como é que as outras vão operar, né? Então, assim, o que que a Binance está fazendo? Então, o que eles justificaram aqui e o que eu não posso fazer? Só o fato de uma coisa dessa acontecer significa o quê? É uma empresa que precisa ter um departamento jurídico, muitas vezes esse departamento jurídico precisa aumentar para o cara olhar em cada jurisdição qual que é, advogado não trabalha de graça, o que que isso se reflete? Em taxas maiores. Então, assim, vai tirar um spread maior de cotação, né? Uma taxa para as pessoas pagarem, mais burocracia, mais gente para avaliar a burocracia. Então, você aumenta custos no final das contas. Tudo fica mais caro. Quem paga isso? Quem quer comprar a criptomoeda no final das contas. Isso vai gerar o que aconteceu lá na Nigéria, quando eles colocaram aquela Enaira lá, eu imagino, né? O CBDC deles. Ou, por exemplo, o que acontece na Argentina, né? Onde que é o Bitcoin mais caro do mundo, em tese. Porque, tipo assim, você cria tanta dificuldade de acesso, né? Entenda assim, toda regulamentação, toda legislação, ela tenta fazer, ela tenta adiantar um processo do livre mercado. Então, assim, a legislação ela vem com uma ótima intenção de melhorar um campo. Só que ela não consegue fazer isso, porque às vezes não está na hora daquilo acontecer ainda, entendeu? Se você talvez deixasse mais anos, as próprias pessoas, ou seja, o livre mercado, conseguiria corrigir o problema, entre aspas, que a legislação tenta corrigir. Eu acho que a legislação ela só cria uma falsa demanda, ou ela reprime uma demanda por alguma coisa, mais nada. Mas assim, quando você começa a colocar esse tanto de dificuldade para conseguir fazer alguma coisa, para comprar, ou o que for, né, CBDCs, etc., você começa a gerar esse aumento, né, igual você falou, né, de preços, porque você tem que ter o departamento jurídico, você não sabe o que que vai ser, você Sim. desencoraja pessoas que virão, ou que gostariam de começar ou entrar nesse mundo. E se tinha um cara com uma ideia top de criar uma exchange revolucionária, agora o cara não cria mais. Por quê? É, Porque ele tá vendo todo mundo que tá do lado caindo. assim, vou dar um exemplo da minha área. Tinha uma coisa que eu sempre quis fazer no Brasil, era fazer um barbell club, né? Ou seja, tipo uma pequena academia, onde os membros tinham acesso e entravam basicamente botando a senha na porta, né? Tá aqui o seu código, a sua senha, e você entra. No Brasil é proibido. Por que que isso é proibido? Porque você não pode fazer atividade física, ter um estabelecimento desse tipo, né, uma academia, que seja, onde as pessoas treinem sem estar um profissional de educação física registrado, babá, com carteirinha de conselho, tudo, presente. Então, você não pode ter esse tipo de coisa. O que que isso acontece? Primeiro, você mata a iniciativa do cara pequeno, né? Porque o cara pequeno que é formado, ou o cara pequeno que é uma corretora, né, fazendo paralelo, ele não consegue lidar com toda essa demanda de horário, né? Então, ou demanda regulatória. Isso acaba encarecendo demais o produto, o serviço, o cara não consegue abrir num preço baixo e ter as contas dele. Então, é mais ou menos esse paralelo que eu faço com corretora. Aqui, por exemplo, em Portugal, isso é possível. Você pode ter um negócio aberto 24 horas, você coloca câmeras lá dentro e a pessoa vem, tem a senha dela, ou eu tinha, no caso aqui, num ginásio aqui próximo, era uma carteirinha, você chegava lá, estava fechado, recepção, tudo fechado, tinha uma portinha do lado, você passava o seu cartão, entrava, treina, 24 horas funcionando, sem problema nenhum. Então, o que que você faz quando você regulamenta as coisas além do que precisa? Você diminui a iniciativa privada, né? Então, assim, da mesma maneira que eu não podia abrir um espaço desse no Brasil, hoje eu posso aqui, as pessoas que estão pensando em ser um P2P,
Pô, se o cara tem um volume maior, faz um site. Pô, se o cara tem um volume maior ainda, pô, vou fazer uma exchange de fato. Mas você tira essa possibilidade da pessoa quando você coloca uma série de regulamentações, né? É, e soluções essas, tá, é sempre muito mais caras do que as soluções de mercado, né? Porque poderia simplesmente aparecer uma empresa privada dizer, olha, eu sou especialista, e isso tem pressão para acontecer. Eu sou especialista em auditoria de exchange. Se acontece um troço desse, não é, Felipe? Assim, a um preço de mercado justo, as empresas vão querer, as pessoas, né? A empresa com credibilidade vai ter credibilidade suficiente para indicar coisas, indicar empresas e as pessoas quererem, olha, você não tem o selo do fulano, então não compro com você, né? Então, assim, isso é muito mais efetivo do que propriamente vir uma lei do nada e aí você corta todo mundo que está querendo começar nesse mercado. Sim, não tem jeito. A lei ela vai fazer esse papel, por mais que gere esse engano, né, nas pessoas achando que é por um bem, cara, não é. Ela gera essa falsa demanda, ou ela às vezes até impede, né, igual você deu o exemplo, de um serviço que poderia existir e que não existe por conta de regulamentação. Não é à toa que a gente vê diferentes países do mundo que têm diferentes regulamentações, aonde surgem diferentes produtos, surgem diferentes serviços. Aí depois fica, tipo assim, a gente trazendo coisa lá dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, e o povo não sabe por quê. O povo não sabe por que que o pessoal desenvolve lá, por que que o pessoal lá é melhor. Porque aqui você tem um porrilhão de lei que fica limitando as pessoas. Você quer ver um grande exemplo disso? Tipo assim, peraí, que tem o carro da pamonha passando. Eu não aguento brasileiro, não, cara. Não, pode deixar que eu falo. Você falou, até dar um exemplo. A gente vai explorar isso no episódio seguinte aí. Só para você ter uma ideia, eu comprei a placa-mãe, um kit Xeon do AliExpress. Cara, assim, não é nem de perto foi taxado, chegou em menos de uma semana. Você já recebe, né, você já abre o AliExpress, ele já é o preço com imposto, você paga o imposto, ponto final. Entendeu? Assim, é isso, e dependendo da sua empresa, você ainda entra, faz uma conta de empresa e você tira o IVA, né? O imposto ainda porque é produto para sua empresa, insumo, coisa assim, né? Se você trabalha com eletrônico e tal. Então, é essa questão de você ter uma estabilidade das coisas funcionarem, né? Você tem uma coisa assim, você não sabe, né, no Brasil, o presidente acaba tendo um poder absurdo, né? E você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, entrou esse presidente agora, pô, resolveu taxar as coisas do AliExpress, taxar uma série de coisas. Cara, praticamente acabou o mercado para o pequeno, para a pessoa pegar e importar diretamente. Tá difícil, né? Tá vindo coisas excessivas, tem taxações acima do valor do produto. Então, você perde isso. Mas por quê? Porque é regulamentação demais. Agora, se deixa o mercado atuar livremente, as forças de mercado atuar, essa coisa ser falida muito mais fácil, né? Cara, o exemplo que eu ia dar era a respeito do, por exemplo, frentista. Hoje a legislação exige que tenha um frentista em posto de gasolina. Um outro exemplo, Isso é farmacêutico. absurdo. Exige-se que a farmácia tenha farmacêutico. Eu falo isso porque eu sou farmacêutico. A, a farmácia tem que ter um farmacêutico responsável, aquela blá blá blá, aquela coisa toda. Tá, isso está em lei. Ah, mas isso gera emprego. Cara, beleza. Gerou emprego? Gerou. Só que da mesma forma que gerou, entre aspas, o emprego, você gerou uma falsa demanda por aquela posição. Você, apenas por força de lei, você gera uma demanda fictícia de que existe emprego e necessidade daquela pessoa no mercado, o que é falso, e aí você tem toda a economia rodando em cima de uma falsa demanda criada pura e unicamente por uma lei. O caso do frentista é o caso que eu estou dando, por exemplo, do farmacêutico. E Que derruba os isso, salários, né? Você não, não vai não, remunerar absurdamente alguém
que está ali só para cumprir uma lei, né? E outra, você tira o lucro do cara que montou a farmácia, você tira o lucro do cara que montou o posto, e aí a outra pessoa que poderia pensar, nossa, vou abrir um posto, meu amigo, quanto que é o seu lucro? Aí o cara fala para você o lucro e fala assim, não sei se é tão interessante não. Por quê? A força da lei está fazendo você contratar pessoas, assinar a carteira, que também é mais uma outra lei absurda, e você tem incorre um monte de custo que gera essa falsa demanda. E assim, eu estou falando dessa lei fazendo uma falsa demanda porque isso vai acontecer no Brasil em relação ao uso de exchanges. Eu acho que a gente tem uma associação no Brasil chamada AB Cripto, que ela não tem nada de cripto. Na Tem. verdade, assim, eles esqueceram o que que é cripto, né? E devia chamar AB Lobby É, ou eu ia coisa do falar, a Belo, tipo. eu ia falar exatamente isso, a Belob. Porque, tipo assim, os caras reuniram, né, as exchanges brasileiras e, tipo assim, é uma coisa típica do brasileiro, sabe? Eles reuniram as exchanges que são brasileiras e aí eles foram lá no governo e eles querem que o governo regulamente todas as exchanges que são estrangeiras. Por quê? Porque as estrangeiras são melhores. As estrangeiras são melhores porque elas não têm esse porrilhão de lei em cima delas. Aí, tipo assim, em vez de alguém querer que o governo tire esse tanto de lei para facilitar o mercado e você poder ter uma exchange brasileira boa, de respeito, não. Os caras juntam, vão lá e quer que, tipo assim, o governo, vamos arrochar a lei em cima das exchanges estrangeiras? Tipo assim, cara, não tem explicação. É o lobby de sempre, sabe? Os mesmos bancos, as mesmas provedoras de internet, são as mesmas provedoras de telefonia celular. Porra, é o país do lobby, sabe? Todo mundo parece que faz isso. E É. isso cria uma lei, a lei é sancionada e as pessoas adotam isso e gerando aquilo que a gente falou, é uma falsa demanda, limitação dos serviços e etc, sabe? Tipo, É, ou às vezes uma demanda burocrática, né? Você não precisaria ter um departamento jurídico com 10 advogados numa exchange. Só que graças a esse monte de regulações você precisa, entendeu? Então às vezes é uma demanda burocrática, né? Igual a empresa mesmo que vai fazer licitação para o governo. Você olha a relação, coisa, tem que ter um departamento só para isso, né? Para lidar com toda a burocracia que é completamente diferente do produto que você vende, né? Então você tem que produzir outras coisas assim. Você me lembrou, você falou o negócio de farmácia também, além da educação física, outra profissão que sofreu muito com isso, que passou lei obrigando a fazer um monte de coisa, foi arquiteto. Arquiteto também, do nada, não, tem que assinar projeto, tem que fazer não sei o quê, você vai pintar a sua casa, tem que ter aprovação de um arquiteto. Cara, derrubou o salário dos caras, né? O cara veio e fala, tá bom, te pago R$ 50 para você fazer isso. Mas é meu lado, né? Então, R$ 50, quer ou não? E é isso. Porque você criou uma demanda onde não tinha, né? Agora você precisa pedir autorização para um arquiteto para pintar a sua casa, é demais, né? Então, esses absurdos que ficam. quem cria isso, que é o governo, não é a pessoa que tem que pagar esse funcionário. Então, tipo assim, é muito simples o governo pegar e criar uma besteirinha ali, uma lei escrota, achando que vai gerar demanda, quando quem vai ter que pagar lá é o cara lá, o privado, que já está amontoado de imposto, taxa e lei trabalhista e blá blá blá, ainda vai ter que pagar mais uma parada, entendeu? Então, tipo assim, essa, enfim, essa quantidade de coisa ela só gera esse problema. Eu acho assim, eu acho que a gente está arrumando para o final, eu não sei quanto tempo a gente está, mas é, falando, né, em regulamentação e nesse mundo, qual que é o meu take final, né, dessa história? Primeira coisa, a regulamentação ela pode sim arrochar demais o acesso que a gente tem a isso. Ela não vai acabar com esse mercado, eu falei isso na live ontem, que eu fiz no Cripto TV. Tipo, por exemplo, o P2P ele não vai nunca acabar, mas ele pode ficar limitado.
uma coisa que as pessoas ainda não Sim, entenderam, que é onde está o cerne de tudo isso, que é onde que está a liberdade do Bitcoin, é nunca nenhuma lei do governo vai impedir com que você transacione Bitcoin com outra pessoa. E é aí que entra o que eu sempre falo. Então, por exemplo, beleza, você não quer transacionar Bitcoin? Não transacione. Mas, cara, avalie usar o SDT, avalie usar Monero, é, sabe, é aquele desbancarize-se, sabe? Saia do Fiat, né? sim, Eu vou lançar uma campanha, sim, hashtag saia do Fiat. sim. Então, porque É, assim, é, isso vai é, trazer a liberdade. Ah, fala. é um ponto interessante, cara, sabe assim, existe uma parcela das pessoas de cripto, barra, Bitcoin, enfim, que acham o seguinte, o que é pior? Cripto, né, a parte do Bitcoin, né, essa pessoal do Bitcoin, é cripto ou fiat? E os caras não têm noção que o que faz esse emaranhado regulatório, que o que faz essa repressão toda é o Fiat. É você estar usando Fiat, é você estar pagando imposto de consumo no Fiat, né? Não é cripto, não é o SDT que está fazendo isso. O SDT, pelo contrário, ele desfinancia isso. Não no nível zero, como é o Bitcoin. Você tem que comprar os títulos e tal, tem que parear. Não é esse o ponto. Mas é muito menos. A Tether tem exército? A Tether tem polícia? A Tether tem deputado? Tem, né? Então, se ela não tem, significa que ela está um degrau bem abaixo de coerção do que você pensar, você querer comparar o que é pior entre Fiat ou SDT, né? Acho que Cara, falta um bom senso aí, né? 1 milhão de USDT ou 50 milhões que seja, tá? Um swap de virar Bitcoin. Se você tem 50 milhões de reais, isso não vira Bitcoin assim. Então, assim, é só um pequeno detalhe. Perfeito, cara. Perfeito. E outra grande questão, assim, Falou muito dever de bem casa. agora. Não, mas cara, É, com o SDT você não tem CPF na conta e você tá um swap, assim, away do Bitcoin. E outra coisa, você que nos ouve, depois, por favor, comente abaixo, dever de casa para você. Quem que é pior? O cara que fala que não, você só pode usar Bitcoin e você tem que guardar Bitcoin e, portanto, fica usando real, reforçando o uso de real, ou o cara que, apesar de guardar Bitcoin, ele usa o SDT para transacionar exatamente para tirar a força da moeda fiduciária. Tipo assim, quem que contribui mais para você diminuir esse impositivo estatal da pessoa? O cara que usa só Fiat, porque Bitcoin não se usa, ou o cara que guarda em Bitcoin, mas usa o SDT para transacionar, o famoso shitcoin? Faz STT, essa assim, avaliação. entendam stablecoins em geral, né? Mas é verdade, cara. Sim, eu digo assim, que usa. É porque eu tô partindo do princípio que o cara não vai gastar Bitcoin porque ele quer guardar. Acho justo. Justo, Mas justo. beleza, se você quer guardar Bitcoin e tal, e você vai usar uma outra moeda para transacionar, porra, o SDT é ótimo porque ele não tem a volatilidade que a gente falou no início, né? E assim, é Uhum. uma boa opção. Então, tipo assim, você vai É. usar o SDT na rede da Polygon, na rede da Tron, seu shitcoiner. Cara, Na você tá rede que fazendo aceitar, né? ou você está fazendo muito, muito mais por todas aquelas pessoas que estão, do que aquelas pessoas que estão financiando essa porra dessa moeda fiduciária que todo mundo usa. Então não adianta merda nenhuma o cara vir postar lá no Twitter para você e falar que, você que financia, você que investe no Legacy, você financia a ditadura, etc. E você ficar pagando comprinha usando real. Porra! Aí, se você usar o SDT, você é shitcoin, tá errado também. Você não pode gastar o Bitcoin, você não pode gastar nada, você tem que usar a moedinha que você tem que combater. Como assim, cara? Então, Pois tipo é. assim, sei lá. Não, é uma chamada de atenção a justamente esse ponto que as pessoas parece que não entendem, né? Assim, você colocar uma stablecoin, você colocar o Fiat no mesmo balaio e não ver diferença em quem é um pior que o outro,
sabe? Tipo, você não está vendo, você não está vendo a guerra na Ucrânia, né? Que é financiada através de poder estatal e do Fiat. Você não está vendo o governo americano destruindo taxa de juro e arrebentando com a economia mundial porque ele controla o dinheiro que é a unidade de conta no mundo, né? A Tether faz, alguma empresa de stablecoin faz isso? Não faz, não tem esse poder. Então, Assim, líderes. realmente, o, o SDT, ele, assim, né, a pessoa vai argumentar, né, o SDT, querendo ou não, ele ainda financia uma demanda por dólar, que é fiduciário e que é usado para isso e aquilo. Fato. Não, assim, eu não nego isso, é fato. Mas é muito melhor você usar o SDT, que é dólar, em cripto, né, do que você ficar usando a moeda fiduciária que seja, e principalmente você que fala, né, assim, você é a pessoa, né, que está nos ouvindo, que fala que investir no Brasil é isso e aquilo, mas você fica usando real, cara. Você só reforça a moeda que eles estão colocando de curso forçado em cima de você. Se você não quer usar Bitcoin, pelo menos use o USDT básico. Ou mantém a reserva nisso, né? Enfim, eu estou falando necessariamente no SDT, entendam stablecoins em geral, Claro, claro. né? É só um exemplo, tá? Porque senão vai falar assim, Hashtag saia do Fiat. Hashtag saia do Fiat. isso, Pronto. isso. Faça uma cesta de stablecoins aí, né? Enfim, segura em três, quatro opções e espera um pouco e mantém essa conta diária pagando nisso, né? Assim, eu não sei como é que está no Brasil a emissão de cartões em cripto, mas às vezes é uma boa, sabe? Você tem não é um valor grande, mas assim, mantém o valor de compras semanais em cripto, em USDT e tal, e vai fazendo as compras nisso, e vai liquidando, enfim, às vezes você vai gastar até menos dinheiro, como é agora, que o dólar deu uma disparada para cima no Brasil, assim, é impressionante, cara. Fica uma semana sem ver cotação de dólar no Brasil. A água pode estar para qualquer lugar, sabe? As pessoas estão aí, elas não entendem que essa volatilidade é ridiculamente absurda, sabe? Não faz sentido. Eu nem olho para cotação entre dólar e euro, porque eu sei que está numa faixa de 2, 3 centavos de diferença. Então é muito difícil você estar nessa forma. Então, assim, cara. Se você quer poupar, pouco em Bitcoin, tudo bem. Eu recomendo isso. Mas tenta, faz o que o Felipe falou, tenta, usa menos o real, cara. É salutar, tá, faz bem se fazer isso. Cara, é mais ou menos isso mesmo, assim, eu acho que o resumo da ópera, para mim, nenhuma lei vai ajudar na adoção, nenhuma lei é para o seu bem, a lei é para o bem só de quem a faz. E assim, cara, quer ter liberdade, você consegue ter liberdade, mas a gente tem que começar a avaliar usos que independem da lei. Ah, mas a lei saiu falando que o Bitcoin é malvado. Não tem problema, ele vai funcionar da mesma forma. Ah, mas saiu uma lei falando que é proibido ter MetaMask no celular. Cara, ninguém vai saber que você tem a porra da MetaMask no celular. Então, assim, a gente tem que começar a se colocar na posição de Usa no não, tablet, né? Então, assim, você o não que pode no celular, usa no seja, faz tablet, alguma entendeu? coisa. Cara, instala, desinstala, sei lá. Mas, tipo assim, a gente tem que começar a se colocar na posição de não ficar tomando de governo. É assim, cara, lição pra vida. Não se coloca na posição de ficar tomando de terceiros. Diminua o máximo possível disso. Sim, é a soberania, né? Esse é o ponto. Bom, estamos caminhando para o fim e dessa vez eu quero trazer a notícia, porque foi você que me mandou e aí eu trago hoje, entendeu? A gente faz essa troquinha, já que o pessoal fala que a gente concorda demais. Ui. É, Wall Street quer controlar mineração de Bitcoin e pode haver censura de transações, alerta analista da Bloomberg. Então, a matéria é basicamente falando sobre a não ser um ataque de 51%, não é isso que eles estão
falando, mas existe um problema, né? Que eu mesmo já falei algumas vezes, a mineração está centralizada. Isso não é necessariamente um problema aos fundamentos do Bitcoin, mas abrem-se lacunas, né? E uma delas é, você tem grandes mineradoras com ação em bolsa, e se alguém baixar uma normativa lá dizendo que agora para minerar você tem que aderir a tal protocolo de transação para que, sei lá, você censure transações criminosas, para o seu bem, claro, sempre para o seu bem. Bem de toda a sociedade, né? Para toda a sociedade, é um bem comum. Todo mundo, né, quer que a rede do Bitcoin se livre de criminosos, de ação de criminosos e tal. E eles vão passar a adotar esse protocolo porque eles estão listados na bolsa, eh, alavancados até onde puder em termos de financiamento e de tudo. E aí a coisa muda facilmente, né? Por uma canetada, por uma normativa, né? Por uma eventual, ou se isso não acontecer, vão inventar uma taxação ou algo assim. Então a paulada nesse sentido pode vir de cima, né? E aí entra tudo naquele ponto da gente estar falando de regulamentação. Cara, e isso fez um círculo muito bom a respeito de regulamentação, porque isso tem uma grande relação com o lance do P2P, se a gente for avaliar. A gente não estava falando agora exatamente do fato de você, né, a regulamentação governamental, começar a podar os menores, por exemplo, né, os P2Ps menores, e deixar tudo na mão de caras maiores. A gente tem o mesmo com a mineração, óbvio que não afeta o funcionamento da rede, já falamos disso, mas Sim, você começa a fazer essa meio que centralização, não só da mineração, no caso da notícia que você trouxe, como também foi no caso de plataformas que ofertam a venda de criptomoedas, no caso de exchanges, porque isso fica muito mais fácil para o governo vir e intervir. Igual já aconteceu com o Ethereum, que você tem não sei quantos blocos OFAC compliant. Tipo assim, o bloco só pode ter transações que a OFAC, uma organização dos Estados Unidos, permite que tenha. Tipo assim, aonde já se viu uma empresa, uma estrutura do Estado permitir com que esse bloco seja aprovado na porra da criptomoeda? Então, assim, você abre precedente para isso, tá? Não é o caso, acabou não a está descentralização, né? acontecendo. Não, Exatamente. não está Não acontecendo, está não é uma acontecendo coisa. mais, né? Mas, é, é aquela coisa que eu falei no Fique começo. esperto, né? É, existem pressões, né? E isso é uma pressão centralizadora, que abre precedentes para decisões unilaterais e que afetam a rede de uma forma grande, tem um grande potencial de impacto. Então, é isso que é importante deixar claro, né? Cara, com certeza. Assim, eu não acho que eu estou sendo alarmista ao falar isso dessa forma, mas é bom para que as pessoas pensem nisso, avaliem isso. Traz à tona o que a gente falou no episódio de mineração doméstica, já falamos É, disso. É importante sabe? voltar a se preocupar, a descentralizar esse tipo de coisa. Exato. Pensem em energia solar, pensem em energia ociosa. Se tem, sabe, está no meio rural, já faz isso. Pense em ampliar a capacidade, minerar um pouco, ajudar dessa forma, ter esse dinheiro, né? Porque é rentável. Então, é importante pensar nisso também. É uma forma de ajudar a rede tão importante quanto rodar um node. Bom, é isso, né? Para mim, fechou, cara. É isso. Então, estamos encaminhando para o final de mais um episódio. Se você gostou, deixe 5 estrelas no episódio, deixe like no YouTube, que ajuda a gente na divulgação. Deixe também o seu comentário, né? Especialmente esse que pede um comentário. Se gostou bastante, quer ajudar com alguns satoshinhos, envie para quinteiro@zbd.gg ou, se estiver no fundo aí nosso app favorito, é só enviar
direto para o bloco podcast ou para o episódio que a gente aceita e guarda com muito carinho, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.